Teoria da conspiração. Este assunto está bombando nos Estados Unidos e fora, lá pra cima, na Europa, em todo lugar. As teorias da conspiração estão em pleno debate lá fora e vai chegar aqui no Brasil, como sempre. Chega um pouco depois, mas esse assunto vai agora pra frente, no final de outubro, novembro, dezembro. Este assunto vai tomar conta dos noticiários, das pessoas, dos blogs, de todo lugar. A teoria da conspiração, e aqui tem um artigo da BBC News World que veio para a BBC Brasil já faz um tempo, mas eu puxei esse artigo, que é o mais completo de todos, para nós debatermos, conversarmos um pouquinho do James Tiller, lá da Universidade da Pontífica, da Oxford, simplesmente só Oxford. Então me joga ali pro lado e vamos conversando sobre o que é isto. Olha que maravilha, porque as pessoas acreditam em teorias da conspiração. Teorias da conspiração. Por que as pessoas acreditam tanto? Existe algo científico para explicar isso, e nós vamos conversar aqui esse assunto para você chegar na frente das pessoas que vão começar a debater, para você mostrar que já sabe do assunto. Vamos lá. James Tiller, professor da Pontífica da Política da Universidade de Oxford. Olha lá. Teoria da conspiração sobre a ida do homem à Lua. Essa aí é uma das maiores, né? Essa é a principal teoria da conspiração, uma das maiores. Mas ele foi. Hillary Clinton comandava uma rede global de tráfico de crianças de uma pizzaria em Washington. Outra teoria. Não. George W. Bush orquestrou um plano para derrubar as Torres Gêmeas e matar milhares de pessoas em 2001. Será que foi Bush que fez o ataque suicida na própria terra? Não, tão pouco. Foi Bin Laden mesmo. Foi terrorismo. Mas porque algumas pessoas acreditam que sim. E o que as teorias da conspiração dizem sobre a maneira como vemos o mundo? Que o comunismo vai invadir, que o capitalismo vai fazer isso. São coisas que não existem, na verdade, na prática. Nós vamos ser invadidos por comunistas e o Brasil vai virar comunista. Então precisamos do exército, precisamos de pessoas de bem para comandar a nação. E aí eles vão lá e roubam. Ou então o inverso. O capitalismo destruidor irá atravessar as fronteiras e irá escravizar todas as pessoas, e os burgueses irão dominar o mundo e começar a escravizar as pessoas de classe baixa e à esquerda, que aí chega ao poder, vira burguês, mora nas maiores casas. Geralmente as pessoas que lutam por isso estão na base. Mas as pessoas que defendem, que fazem essas teorias contra a burguesia, contra classes, estão morando lá nos melhores condomínios de todos, que são os políticos, milionários, rodando o mundo com seus relógios milionários e deixando o povo brigar com isso. Vamos entender então. As teorias da conspiração estão longe de ser um fenômeno novo. Elas são uma presença constante nos bastidores há pelo menos 100 anos, diz o professor Joy Usinski, autor do livro American Conspiracy Theories, Teoria da Conspiração Americana, em tradução livre. Elas também são mais difundidas do que você imagina. Abre aspas. Todo mundo acredita em pelo menos uma e provavelmente em algumas, diz ele. E a razão é simples, há um número infinito de teorias da conspiração por aí. Se fôssemos fazer um questionário sobre todas elas, todo mundo vai assinalar algumas opções. Este cenário não se restringe aos Estados Unidos. Em 2015, uma pesquisa na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, mostrou que a maioria dos britânicos marcava uma das opções quando apresentava a uma lista de 5 teorias que variavam da existência de um grupo secreto que controlava eventos mundiais ao contato com extraterrestres. Isso sugere que, ao contrário da crença popular, o típico teórico da conspiração não é o homem de meia-idade que vive no porão da casa da mãe usando um chapéu de papel alumínio, que protegeria contra controle mental realizado por satélites do governo e extraterrestres. Quando você realmente olha para os dados demográficos, a crença em conspirações transpõe classes sociais, gêneros e idade, afirma o professor Chris French, psicólogo da Universidade Goldsmith de Londres. Da mesma forma, seja você de esquerda ou de direita, provavelmente vai acreditar em tramas contra você. Os dois lados são iguais em termos de pensamento conspiratório, diz Usinski. Como eu estava falando agora há pouco.
As pessoas que acreditam em Bush, que explodiu as Torres Gêmeas, eram, em sua maioria, democratas. Já as pessoas que acham que Obama tinha falsificado sua própria certidão de nascimento eram, em sua maioria, republicanos, mas eram números pares dentro de cada partido. Teorias da conspiração. A teoria de que o homem não pisou na Lua levou explicações detalhadas refutando as alegações. A tese de que o criminoso da guerra nazista Rudolf Hess foi substituído por um sósia na cadeia foram desmentidas pelo DNA fornecido por um parente distante dele. Rumores sustentam a teoria de que músicos Paul McCartney, Beyoncé e Avril Lavigne foram trocados por clones. Algumas versões do mito dos Illuminati sugerem que celebridades e políticos são membros do grupo que controlaria o mundo. Para entender porque somos tão atraídos pela noção de forças obscuras que controlam eventos políticos, precisamos focar na psicologia por trás das teorias da conspiração. Somos muito bons em reconhecer padrões e irregularidades, mas às vezes exageramos nisso, achamos que vemos o sentido e significado quando realmente não há, diz French. Nós também supomos que quando algo acontece porque alguém ou algo fez aquilo acontecer por algum motivo. Basicamente, vemos algumas coincidências em torno de grandes eventos e, em seguida, inventamos uma história sobre eles. Essa história se torna uma teoria da conspiração porque contém mocinhos e vilões, sendo estes últimos responsáveis por todas as coisas de que nós gostamos. Culpando políticos. Em muitos aspectos, é uma política cotidiana. É como uma política cotidiana. Costumamos culpar os políticos por acontecimentos negativos, mesmo quando esses eventos estão além do controle deles, diz o professor Larry Bartels, cientista político da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Abre aspas. As pessoas vão recompensar ou punir cegamente o governo por bons ou maus momentos, sem realmente ter uma compreensão clara de que se, ou com as políticas do governo contribuíram para esses resultados, acrescenta. Isso é verdade, mesmo quando eventos que parecem pouco relacionados ao governo dão errado. Abre aspas. Um exemplo que analisamos em detalhes foi uma série de ataques de tubarão na costa de Nova Jersey em 1916, afirma Bartels. Essa foi a base bem mais tarde para o filme O Tubarão. Descobrimos que houve uma queda muito significativa no apoio ao presidente Woodrow Wilson nas áreas em que foram mais afetadas pelos ataques de tubarão. O papel de nós e eles nas teorias da conspiração também pode ser encontrado em grupos políticos mais tradicionais. No Reino Unido, o referendo sobre a saída da União Europeia deu origem a dois grupos praticamente do mesmo tamanho, um a favor e o outro contra a permanência do bloco. Abre aspas. As pessoas sentem que pertencem ao grupo, mas isso também significa que as pessoas sentem um certo antagonismo em relação a quem faz parte do outro grupo, diz a professora Sarah Hobolt, da Universidade London School of Old Commons, LSE, em Londres. Os grupos contra e a favor do Brexit às vezes interpretam o mundo de maneira diferente. Por exemplo, confrontados com fatos econômicos idênticos, os que eram a favor da permanência no bloco são os mais propensos a dizer que a economia está tendo um desempenho ruim, enquanto aqueles que defendem a saída afirmam que ela está tendo um desempenho favorável. As teorias da conspiração são apenas mais uma parte disso, abre aspas. No período que antecedeu o referendo, aqueles que defendiam a saída acreditavam estar no lado que sairia derrotado e eram mais propensos a pensar que o referendo poderia ser fraudado, sinaliza Hobolt. Isso realmente mudou depois que saiu o resultado do referendo, porque naquele momento quem estava ao lado do perdedor era o grupo a favor da permanência, sem solução. Pode não ser muito animador saber que as teorias da conspiração estão tão inseridas no pensamento político, mas não deveria ser surpreendente. Muitas vezes o caso é que estamos construindo nossas crenças de maneira que sustentam o que queremos que seja verdade, diz Bartels. E ter mais informações ajuda pouco. As pessoas mais sujeitas a essas distorções são as que estão prestando mais atenção, diz ele. Para muita gente há poucas razões para acertar os fatos políticos, já que seu voto individual não afetará a política do governo. Não há nenhum custo por estar errado sobre suas convicções políticas, completa Bartels. Olha que legal. Olha essa frase, eu vou ler de novo. Não há nenhum custo por estar errado sobre suas convicções políticas. Se me faz sentir bem pensar que
Woodrow Wilson deveria ter sido capaz de prevenir os ataques de tubarão, então o retorno psicológico de manter essas opiniões provavelmente será muito maior do que qualquer penalidade que eu possa sofrer se as opiniões estiverem erradas. No fim das contas, queremos nos sentir confortáveis e não certos. É por isso que teorias conspiratórias vêm e vão, mas também porque a conspiração sempre será parte da história que contamos sobre eventos políticos. Essa análise foi encomendada pela BBC a um especialista que trabalha para uma organização externa. James Tyler é professor de política e membro da Jesus College da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Seu programa Politics, Conspiração Política, tradução livre, para a BBC Radio 4. Muito legal, mas mesmo assim, a teoria da conspiração. E você, qual teoria da conspiração você acredita?